Tarde da noite, uma jovem foi encontrada na cozinha de sua casa. A única testemunha do incidente foi sua filha, que estava em um quarto adjacente. Desde o início da investigação, ficou claro que muitos aspectos desse caso eram enigmáticos e os investigadores não conseguiram esclarecer todas as circunstâncias. A verdade sobre o ocorrido só veio à tona muitos anos depois, surpreendendo a todos profundamente. Crystal Perry nasceu em 23 de agosto de 1963, na pequena cidade de Rumford, Maine. Sua mãe criou sozinha 10 filhos, e Crystal era a mais nova. Embora não vivessem no luxo, a família não sofria de extrema pobreza. Mas a rigidez dos pais e a falta de atenção individual tornaram as crianças muito independentes desde cedo. A irmã mais velha, que na época do nascimento de Crystal tinha 12 anos, muitas vezes cuidava dos irmãos mais novos e praticamente substituía a mãe, cuidando do bem-estar dos irmãos. Crescendo nessas circunstâncias, todos almejavam independência e acabaram se espalhando por várias partes do país. Crystal também sonhava com sua própria família e conheceu ainda no ensino médio um jovem chamado Tom. Menos de 1 ano após se encontrarem, ele a pediu em casamento e logo se casaram. Pouco depois do casamento, eles se mudaram para a Califórnia para começar uma nova vida. Crystal logo percebeu que a vida na grande cidade não era para ela e, 1 ano e meio depois, voltou com Tom para o estado do Maine. Eles escolheram um lugar chamado Bridgestone, a apenas 1 hora de carro da casa de Crystal. Essa cidade é conhecida pelo livro O Nevoeiro, de Stephen King, onde os eventos se passam exatamente lá. Crystal encontrou trabalho em uma pequena fábrica de calçados e depois aceitou empregos temporários adicionais. Depois de um tempo, descobriu que estava grávida e logo depois deu à luz uma filha com Tom, que chamaram de Sarah. No começo, eles estavam felizes, mas com o tempo seu relacionamento começou a se deteriorar. Tom passava cada vez mais tempo em um bar local e gastava quase todo o dinheiro que ganhava em bebidas. Um dia, ele até gastou o dinheiro que Crystal tinha guardado para alimentos. Às vezes, mal sobrava dinheiro para comida. Finalmente, Crystal decidiu pedir o divórcio. Tom viu sua filha apenas ocasionalmente depois disso e não participava ativamente da vida dela. Mais tarde, a nova companheira de Tom começou a mostrar antipatia por Crystal, o que se manifestava em ligações desagradáveis e visitas pessoais com desaprovação. Ela estava insatisfeita com seu casamento anterior. Essas circunstâncias fizeram Crystal ficar preocupada em deixar Sarah com o pai. A preocupação com o comportamento possivelmente estranho da nova companheira de Tom fez Crystal ficar cautelosa. Por fim, Crystal e sua filha se mudaram para a casa da mãe e nos anos seguintes, a mulher se esforçou para economizar dinheiro suficiente para comprar uma casa própria. Depois de vários anos, Crystal finalmente realizou seu sonho e comprou uma casa aconchegante nos arredores de Bridgestone, a poucos passos de um lago pitoresco cercado por floresta. Ela e sua filha Sarah estavam encantadas por finalmente terem seu próprio espaço. Crystal, que cresceu em uma família grande com 9 irmãos, queria dar à sua única filha tanta atenção e amor quanto possível. Elas tentavam passar cada minuto livre depois do trabalho juntas, muitas vezes alugando filmes ou simplesmente conversando até tarde da noite. Em 10 de maio de 1994, quando Crystal tinha 30 anos e Sarah 12, assistiram juntas a um eclipse solar. No dia seguinte, tudo correu como de costume. Crystal foi trabalhar e Sarah foi para a escola. À noite, jantaram juntas e depois Crystal colocou sua filha na cama. Mas algumas horas depois, Sarah acordou por causa de ruídos estranhos. A princípio pensou que sua mãe estivesse falando alto ao telefone, mas logo percebeu que algo perturbador estava acontecendo. Os ruídos persistentes a fizeram suspeitar que um incidente estava ocorrendo no andar de baixo. A porta do quarto de Sarah não estava totalmente fechada, e ela se aproximou dela cautelosamente, acompanhada de um leve desconforto.
Os ruídos vinham da cozinha, mas a menina não podia ver o que estava acontecendo lá sem sair do quarto. Sarah ficou paralisada, com medo de fazer o menor ruído. Logo ouviu passos e pensou que alguém estava vindo em sua direção. Ela se escondeu rapidamente debaixo da cama, esperando que a porta fosse aberta a qualquer momento. Em vez disso, seguiu-se o som de uma gaveta se abrindo na cozinha, seguido por um farfalhar, como se alguém estivesse movendo algo entre os utensílios de cozinha. Os ruídos eram altos, mas de repente cessaram. Sarah sentiu instintivamente, apesar de sua pouca idade, que algo ruim havia acontecido. Queria ajudar, mas sentia muito medo e sabia que provavelmente não poderia influenciar a situação. Depois que o silêncio envolveu a casa, Sarah reuniu todas as suas forças e saiu cautelosamente de seu quarto. Ela foi até a cozinha, onde a luz suave do luar que entrava pela janela viu uma cena perturbadora. Ao se aproximar da cozinha, olhou para o relógio de parede que marcava exatamente 1h da manhã. No chão, encontrou sua mãe e ao lado de sua mão havia um fone de ouvido. Sarah, apesar de estar assustada, sabia que precisava agir rapidamente. Ela pegou o fone de ouvido e tentou pedir ajuda discando 911, mas a linha estava muda. Então, a menina correu para o quarto de Crystal, onde havia um telefone de reserva, mas este também não funcionava. Após várias tentativas, Sarah percebeu que só havia uma solução: buscar ajuda nos vizinhos. Ela correu para fora de camisola e sem sapatos. Era maio, e o clima estava frio, além de chover. Mas Sarah não pensou em seu conforto. Seu único pensamento era: ajuda. A casa mais próxima ficava a quase 1 quilômetro de distância, descendo o caminho até o centro da cidade. Ela chegou lá, começou a bater, mas a porta não foi aberta. Então Sarah correu para outras casas, mas seus esforços também foram em vão. Finalmente chegou a um restaurante italiano, onde os proprietários viviam em uma extensão. Desta vez, a porta foi aberta. Sarah explicou rapidamente o que havia acontecido e os moradores surpresos a deixaram entrar. De lá, ela ligou novamente para o número 911 e relatou o incidente, após o que os policiais partiram para sua casa. Quando a polícia chegou à cena do crime, encontrou várias pistas no chão, nas paredes e nos utensílios de cozinha. Os especialistas perceberam imediatamente que não havia mais nenhuma ajuda possível. Na porta de entrada, foi encontrada uma impressão de mão que provavelmente pertencia a Sarah, já que não foram encontradas outras pistas. No entanto, no chão da cozinha, havia muitas pegadas que poderiam ser do culpado. Os investigadores as fotografaram para determinar o tamanho e o modelo dos sapatos. Essas pistas levaram ao quarto de Sarah, mas misteriosamente pararam lá. O mais interessante foi que alguém tentou apagar algumas das pistas, o que parecia estranho devido à quantidade delas. No entanto, ficou claro que era impossível eliminar todas as pistas. Durante a investigação, os investigadores notaram que algumas manchas tinham formas diferentes das outras. A maioria parecia ter caído de lado, enquanto outras pareciam ter caído diretamente de cima. Os investigadores suspeitaram que o culpado poderia ter deixado acidentalmente uma mancha em sua mão durante o incidente, o que poderia pertencer a ele. Também foi constatado que as gotas levavam a um rolo de papel de cozinha e desapareciam na saída da casa. É possível que o culpado tenha usado as toalhas para prestar primeiros socorros antes de deixar a cena do crime. Assim, a investigação continuou, com todas as provas encontradas visando resolver o caso o mais rápido possível e encontrar o culpado. Além disso, foram encontradas outras provas que foram enviadas para análise no laboratório. No entanto, devido à falta de financiamento, o laboratório estava sobrecarregado e os resultados poderiam levar até 6 meses para serem entregues. Isso obrigou os investigadores a começar sem provas diretas. Primeiro, eles descartaram a ideia de ganho material, já que nada foi roubado na casa. Também não foram encontradas evidências de uma visita não autorizada,
levando à suposição de que Crystal poderia ter deixado o culpado entrar voluntariamente. Considerando suas roupas, um pijama, era improvável que ela estivesse esperando visitantes. Poderia ser que ela conhecesse o visitante ou que alguém a tivesse convencido a abrir a porta. O foco da investigação estava na única testemunha, Sarah. A polícia foi visitá-la no hospital para verificar seu estado de saúde. Uma das primeiras perguntas foi por que ela correu para os vizinhos em vez de ligar para o número de emergência de casa. Ela disse que os telefones fixos não funcionavam, o que parecia estranho para os investigadores. Quando chegaram e verificaram os telefones, constataram que as chamadas eram possíveis. Eles suspeitaram que a menina poderia estar confusa devido à situação de estresse. Após uma análise minuciosa dos eventos daquela noite, os investigadores notaram o comportamento estranho de algumas testemunhas. Por exemplo, descobriu-se que um telefone não estava em seu lugar e teve que ser recuperado para fazer uma chamada. No caso de outro dispositivo, os policiais consideraram a possibilidade de Sarah ter discado o número errado ou a conexão ter sido temporariamente interrompida devido ao mau tempo. Durante o interrogatório de Sarah, que afirmou não ter visto nada porque não saiu do quarto, os investigadores expressaram dúvidas sobre suas declarações. Eles perguntaram como ela poderia conhecer os detalhes do incidente, ao que ela respondeu que era óbvio, embora os investigadores continuassem a insistir em uma explicação, suspeitando que ela poderia estar escondendo algo. Tchaikovsky. Ao mesmo tempo, a investigação começou a produzir os primeiros resultados. Em uma loja local foram encontrados calçados cujas solas combinavam com as pistas na cena do crime. Também foi descoberto que Crystal tinha um relacionamento complicado com a amiga de seu ex-marido Teresa, o que levantou suspeitas da polícia. No entanto, não foram encontradas provas de seu envolvimento. O relacionamento de Crystal com seu namorado Dennis, que começou há 2 anos, quando ele começou a trabalhar na mesma oficina, teve altos e baixos. Às vezes, Dennis se comportava de maneira estranha e batia nas paredes, o que despertava suspeitas. No entanto, não foram encontradas provas de seu envolvimento direto no incidente. No dia seguinte ao incidente, quando os investigadores chegaram à casa de Dennis, ele imediatamente perguntou sobre o estado de Crystal. Quando a polícia repetiu a pergunta se ele havia saído de casa naquela noite, Dennis desmaiou. Depois de recuperar a consciência, ele continuou a insistir em sua inocência. Dennis explicou que planejava visitar Crystal naquela noite, mas se atrasou devido a já ajudar um amigo com o conserto de um carro. Mais tarde, ele ligou para Crystal, mas ela disse que já era tarde demais para um encontro, o que gerou uma pequena discussão e Dennis ficou em casa. Embora a polícia não pudesse acreditar completamente em suas declarações, confirmaram que ele realmente ajudou um amigo. Dennis concordou em ser submetido a um detector de mentiras que não mostrou sinais de engano, exceto por uma pergunta. Quando perguntado se ele se sentia responsável pelo incidente com Crystal, ele negou. Além disso, Dennis tinha o mesmo tamanho de sapato que o suposto culpado, mas nenhum par correspondente foi encontrado em sua casa. Dennis também ofereceu voluntariamente uma amostra de DNA, mas fez uma declaração peculiar. Ele pediu aos investigadores que, caso decidissem prendê-lo, fizessem isso pela porta dos fundos do local de trabalho para não incomodar seus colegas, já que seu chefe sempre o respeitou. Essa declaração parecia suspeita, dado sua alegação de inocência. A polícia mais tarde recebeu informações da melhor amiga de Crystal, que morava em outra cidade. Ela disse que Crystal estava preocupada com o comportamento de Dennis, que ficava cada vez mais tenso durante suas discussões. Crystal até considerou terminar o relacionamento, mas tinha medo de sua reação. Além disso, a polícia soube após uma conversa com um dos colegas de trabalho de Crystal que inicialmente não forneceu informações importantes, algo crucial que poderia ajudar a resolver o caso.
Imediatamente após os investigadores deixarem o local de trabalho de Dennis, ele os abordou. Ele os questionou sobre o que eles haviam contado à polícia. Ela também parecia suspeita. Embora não houvesse provas concretas contra ele, o teste de DNA ainda não havia sido realizado e levaria vários meses, o que levou a polícia a procurar outras pistas possíveis. Logo, os investigadores encontraram informações incomuns. Um morador local, chamado Tony, que estava bêbado em uma festa, afirmou que esteve envolvido nesse incidente desagradável. No entanto, quando foi levado para interrogatório, Tony afirmou que não se lembrava de nenhum detalhe da festa e negou qualquer envolvimento nos eventos. Mais tarde, ficou claro que Tony tinha um problema com álcool e que sua tendência a inventar histórias já era conhecida pela polícia. Outra testemunha relatou ter visto uma caminhonete preta com placas de New Hampshire, perto da casa de Crystal. Mas essa informação não levou a resultados significativos. Uma das mulheres que passou de carro naquela noite notou um carro com faróis altos na casa de Sarah, que rapidamente se aproximou dela. Ela temia estar sendo seguida e rapidamente entrou em outra rua, mas o carro passou. Esse incidente também não ajudou os investigadores na investigação. Todas essas tentativas de encontrar novas pistas e esclarecer os acontecimentos continuaram, mas um desfecho bem-sucedido ainda não foi alcançado. Há muito tempo, os policiais não conseguiram encontrar evidências significativas no caso Crystal. Para mobilizar o público, seus familiares ofereceram uma recompensa de $10.000 por informações sobre este incidente. Eles espalharam anúncios por toda a cidade, na esperança de obter novos testemunhos. Enquanto isso, Teresa, a namorada do ex-marido de Crystal, foi repetidamente vista removendo esses anúncios. Quanto ao ex-marido, ele também foi investigado por possível envolvimento. Mas logo os investigadores concluíram que, devido aos seus problemas com álcool e à falta de um motivo claro, era improvável que estivesse envolvido. A polícia interrogou 2 outros homens que tiveram relações com Crystal após o divórcio, mas não havia provas contra eles. Inclusive Tom, todos forneceram suas amostras de DNA, cujos resultados só ficaram disponíveis 9 meses depois. Quando os resultados chegaram, verificou-se que nenhuma das amostras correspondia ao DNA encontrado na cena do crime. Mesmo após uma nova análise da amostra de Dennis, os resultados permaneceram os mesmos. Perplexos, os investigadores voltaram para a única testemunha. Começaram a suspeitar que Sarah não conseguia se lembrar dos detalhes devido ao estresse ou falhas de memória. Naquela época, ela vivia com sua tia no Texas, e os investigadores viajaram através do país para encontrá-la. Ela passou por um teste de polígrafo, que não indicou mentiras. Mesmo assim, os investigadores a questionavam diariamente com as mesmas perguntas, mas ela sempre respondia que não tinha visto o rosto do agressor. Com o final dos anos 90 e o surgimento dos bancos de dados do FBI, os investigadores inseriram o DNA do agressor no sistema, mas também não houve resultados. Esse caso permaneceu sem solução por muitos anos, apesar das tentativas contínuas da polícia de interrogar novas testemunhas e verificar várias pessoas. No ano 99, um novo investigador foi designado para o caso, decidindo não apenas revisar as evidências existentes, mas também coletar amostras de DNA da maioria dos homens na cidade e nos arredores. Naquela época, as capacidades laboratoriais tinham melhorado significativamente, permitindo uma análise mais rápida. Apesar de centenas de amostras coletadas, nenhuma correspondência foi encontrada. O investigador também contatou Sarah e sugeriu trabalhar com um psicólogo para recuperar memórias perdidas do incidente. No entanto, o especialista confirmou que Sarah realmente não conseguia se lembrar dos detalhes do incidente e dizia honestamente que não tinha visto o rosto do agressor.
Depois disso, a investigação ficou muitos anos sem progresso. O trabalho no caso continuou, mas até o ano de 2006 não foram encontradas novas pistas, até que os investigadores receberam uma mensagem importante. Uma amostra de DNA, idêntica à que eles tinham guardado, foi inserida no banco de dados do FBI. O proprietário do DNA era Michael Hutchinson, que nunca tinha estado na lista de suspeitos. Em 2003, ele foi preso por uma infração menor, recebendo 6 meses de restrição de liberdade e 3 anos de liberdade condicional. Naquela época, uma amostra de seu DNA foi coletada, mas por razões desconhecidas, não foi carregada no banco de dados federal, ficando armazenada no arquivo do laboratório. 3 anos depois, Michael foi preso por dirigir em estado incompatível com a condução segura. Ele foi libertado sob fiança, mas não compareceu ao julgamento, resultando em sua nova prisão. No dia de seu próprio casamento, Michael foi preso e detido. No mesmo dia, uma amostra de seu DNA foi coletada e os resultados imediatamente inseridos no banco de dados. Pouco depois, os investigadores, que trabalhavam em outro caso, receberam uma correspondência com o DNA. O investigador contatou Sarah para lhe informar, pedindo que mantivesse segredo até que as acusações oficiais fossem feitas. Ele também perguntou se Michael era conhecido dela, ao que Sarah negou. Como Michael já estava detido, os próximos passos foram mais simples. O investigador começou a construir cuidadosamente o caso, de modo que Michael não tivesse chance de escapar da responsabilidade. Ele descobriu que Michael vivia em Bridgestone na época do incidente, a apenas 3 quilômetros da casa de Crystal. Naquela época, quando Michael tinha 19 anos, ele morava ao lado de um restaurante italiano, de onde Sarah chamou a polícia. Michael frequentemente visitava sua mãe, que morava perto da casa de Crystal, passando regularmente por lá. Depois de confirmar que Michael poderia ter visto Crystal, o investigador foi até a prisão para falar com ele. O homem insistiu que não tinha nada a ver com o incidente e que nunca tinha encontrado Crystal. Depois que o DNA de Michael foi encontrado no local do incidente, o investigador ficou convencido de que o suspeito não estava dizendo a verdade. Apesar de sua recusa em admitir envolvimento, os detalhes o traíam. Havia uma cicatriz visível na palma da sua mão. Essa observação foi crucial, pois sabia-se que a pessoa envolvida nesse caso havia tentado se ajudar. Embora essa circunstância não fosse tratada como prova no tribunal, o DNA de Michael serviu como base para a acusação. A acusação apresentou Michael como alguém que não tinha os melhores hábitos e passava repetidamente pela casa de Crystal. Naquela noite, ele se comportou de maneira inadequada, de acordo com a acusação. Devido à sua recusa em fazer confissões, foi difícil reconstruir a sequência exata dos eventos, mas o resultado foi claro. Durante o julgamento também foi explicado por que não foram encontradas impressões digitais do agressor no local do incidente. Isso se devia à profissão de Michael, que trabalhava como pedreiro e se especializava na colocação de tijolos. O contato constante com superfícies ásperas desgastou os padrões das palmas das mãos, impossibilitando a deixa de impressões digitais. Michael contou sua versão dos eventos daquela noite. Depois de encontrar Crystal em um bar, foram consensualmente para a casa dela. Mas sua noite foi interrompida pela visita inesperada de uma pessoa desconhecida em uma jaqueta preta em uma motocicleta. Michael tentou proteger a si mesmo e a Crystal, machucando a mão, e então o estranho misterioso desapareceu. Michael também decidiu ir embora e não conseguiu explicar claramente por que tomou essa decisão. Suas explicações levantaram muitas questões, especialmente porque apenas suas pegadas foram encontradas na cena do crime. Isso colocava em dúvida sua história sobre uma segunda pessoa que desapareceu sem deixar rastros. A situação foi complicada pela ausência de testemunhas que tivessem visto Crystal no bar naquela noite. O julgamento terminou em 9 de abril de 2007 e Michael foi considerado culpado. Michael recebeu finalmente a sentença: 100 anos de prisão
sem possibilidade de liberdade condicional. E ele continua cumprindo sua pena. Sarah, uma testemunha daqueles eventos, foi profundamente afetada pelo incidente. Mas com o tempo, ela encontrou forças para seguir em frente. Formou-se na faculdade, tornou-se escritora e publicou um livro sobre o crime que lembrava desde a infância. Enquanto trabalhava no livro, descobriu novos detalhes que a polícia havia ignorado. Sarah soube que Michael frequentemente usava a picape preta Ford de seu pai com placas de New Hampshire naqueles anos. Curiosamente, uma testemunha viu um veículo semelhante naquela noite em frente à casa de Crystal. Sarah também se lembrou de uma mulher que disse à polícia sobre um veículo com faróis altos que passou por ela naquela noite. A mulher havia confundido os sons com sirenes de polícia e se preocupou com seu amigo, que acabou sendo Michael. A polícia anotou seu nome e endereço no relatório, mas não fez conexões na época, o que pode ter deixado passar detalhes importantes. O passado não pode ser mudado, mas esses novos fatos poderiam ter lançado luz sobre o caso muito antes.